Eu vou falar do louvor, eu já tinha anotado para a gente falar, porém, eu deixei por último, por quê? Porque não é um aviso. É que eu vim para cá hoje assim com uma palavra no meu coração, até pedi para os irmãos ministrarem esse último cântico que na hora da oferta nós ministramos, porque eu vim para cá querendo falar sobre graça, a graça do Senhor, por um motivo simples. Eu acordei ontem e o Senhor começou a falar comigo sobre isso. E já tinha separado o texto, estava ali, mas aí Deus mudou o negócio. Deus me deu uma outra direção, aí lá vamos nós, né? Apertar o cinto e saber o que Deus quer para essa manhã, para nós. E o sonho foi simples, eu acho que ele serve para a gente começar o nosso tempo. Não, sonho não, uma palavra de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho orado todo dia e pedido para ter mais proximidade com o Espírito Santo, para poder entender que Ele é uma pessoa, saber que Ele habita comigo e em mim, saber que é o meu melhor amigo, saber que eu posso provar das profundezas de Deus com Ele, que ele me conhece mais do que a mim mesmo e eu preciso conhecê-lo a cada dia mais. Saber que eu posso sim tocar no sobrenatural, mas posso viver de maneira simples, aconchegado nele. Eu tenho feito essa oração ao Senhor. E Ele tem me surpreendido com algumas coisas assim. Por exemplo, nós cremos, e aí eu acho que isso vem de cada um de nós, que professa a fé em Jesus, a gente aprende a orar. A gente tem que ter o nosso momento de oração. E nós achamos que Deus só fala nesse momento, ou que a gente só fala com Ele na hora que a gente dedica a oração. A gente acha que acabou a oração, aí a gente vai seguir a nossa vida até que a gente vai se encontrar de novo na hora de orar. Só que não é assim, Ele está conosco o tempo todo. E Ele tem feito uma coisa assim muito interessante comigo. Por quê? Porque quando eu paro de orar e acho que vou tomar banho, aí na hora que eu estou tomando banho Ele começa a falar. Aí eu já estou assim, caramba, que invasão de privacidade, né? Na hora do banho. Aí que eu achei que tinha acabado o assunto, aí ele começou a falar de novo. E ontem foi assim uma situação muito interessante, por quê? Porque eu estava tomando banho e ele começou a me lembrar dos meus pecados passados. Das coisas que eu tinha cometido lá atrás e das coisas que eu considero que não eram pecados, mas que eu faria diferente. Não sei quantos já pensaram nisso. Poxa, eu fiz em determinado momento isso aqui, nem é pecado, mas eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter evitado tal coisa. E aí começou a vir esse monte de arguição sobre a minha mente. E aí eu comecei a viajar nesse negócio, né? Lembrando e pensando. Eu estava pensando assim, pô, se eu pudesse editar essas coisas, eu editaria. Olha, isso aqui certamente eu não faria, isso aqui eu estou arrependido, não faria, isso aqui eu não faria. Podia ser tudo diferente. E aí, dado momento, eu parei assim e falei, gente, que papo de doido esse, né? Aí questionei, falei, Senhor, por que tu está falando isso comigo? Por qual motivo que tu está me lembrando dos meus pecados? Ou das coisas que eu poderia ter feito lá atrás, diferentes, e não fiz? Por quê? Porque eu não tenho como voltar no tempo. Quantos aqui podem voltar no tempo? O tempo é uma coisa interessante, né? Antigamente eu costumava dizer que o tempo era como uma fotografia, os acontecimentos. Você sai daquele jeito e não tinha como mudar, né? Saiu, tá feio, saiu com o olho fechado, vai ficar, porque é uma fotografia. Hoje nós já não podemos falar isso, porque tem um Photoshop aí. Photoshop já muda a foto toda, né? Deixa o gordinho mais magrinho, tira a celulite da mulher. Hoje tira a pinta do rosto. Mas eu considerava que o tempo era assim. E aí eu parei e perguntei para o Senhor, cara, peraí, por que a gente está nesse papo? Aí ele falou assim no meu coração, para que você entenda todo dia que você precisa da minha graça. Porque o que te mantém em pé é a graça, não veio de você, não é porque você quis mudar, você não prevalece sobre os pecados ou toma decisões corretas porque você é inteligente ou forte. É porque a minha graça te basta.
E aí eu saio do banheiro mais molhado do que eu estava embaixo do chuveiro, porque aí saiu chorando, né? E aí lembrei dessa música que nós cantamos, né? Comecei a cantar ela. Te darei graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Porque tudo é pela graça. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, eu já estava com os textos separados aqui para a gente falar, de 2 Coríntios 12, 7, onde Paulo ouve essa arguição do Senhor sobre graça. E estava pensando em falar com vocês sobre louvor. Por quê? Porque eu acho que vocês devem estranhar, ou no mínimo ficar curioso, por que que essa nossa equipe, ela é tão eclética, né? Tem dia que a gente tem todo mundo tocando, aí tem bateria, guitarra, teclado, baixo. O que mais que tem nesse negócio? Essas coisas aí. E um monte de vozes. Tem dia que não tem nada. Tem dia que só tem 2 ou 3 ou 4. Tem dia que só tem voz, não tem música, não tem guitarra. Aí a gente pode ficar meio confuso, né? Falar, gente, esse pessoal é meio doido, né? Ou então eu não ligo muito para isso. De fato, amados, nós não ligamos muito para show, porque nós não estamos aqui para fazer show. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E um adorador, ele adora o Senhor em espírito, em verdade, com som ou sem som, com guitarra ou sem guitarra, com bateria ou sem bateria. O adorador, ele é um adorador em qualquer lugar. Amém? Nós podemos chegar aqui. Eu fui num culto onde não tinha nada, o pastor cantava desafinado e marcava o tom assim, ó. E ia embora. Eu já vi o fogo de Deus descer no meio da rua com um pandeirinho. As coisas... Adorador é adorador em todo lugar. Mas por que que a gente está enfrentando essa aparente desordem? Que é uma aparente desordem, né? Parece que um dia tem uma coisa, outro dia não tem outra. Porque nós priorizamos uma coisa, amados. Nós cremos que tudo que nós fazemos está relacionado ao que nós somos. Tudo que fazemos está relacionado ao que somos. Todo serviço ao Senhor, ele não é um serviço simplesmente dos dons, ele é um serviço de quem você é. E aí nós temos uma prática entre nós, quando nós encontramos alguém que não está qualificado no caráter de querer se parecer com Jesus, a gente para, e pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um músico, pode ser alguém fundamental, pode ser que um dia a gente chegue aqui, fundamental não, pode ser alguém que a gente acha que é muito importante, melhor falando. Pode ser que você chegue aqui um dia e não tem um pastor para pregar, mas sempre vai ter um irmão com a palavra no coração, cheio do Espírito Santo, para falar da parte dele. Porque nós não queremos ouvir homens também. Nós queremos ouvir Deus através dos homens. Amém? Existem muitos pregadores por aí. Eu até fui surpreendido e fiquei pensando, eu falei isso aqui, eu acho com vocês, eu fui no encontro de pastores de uma festa de um sítio onde só tinha pastores, e quando cheguei eu já era conhecido lá, porque um pastor chegou para o dono do sítio e falou assim, esse aí é o pastor que você falou? Ele falou, eu falei, e agora? Já fiquei vermelho, né? Falei, já fiz alguma coisa que eu não sabia. Vou ter que me arrepender, já ter que pedir perdão. Aí ele, não eu falo para todo mundo aqui que você é o pastor que eu prefiro. E eu estou, amado, sinceramente, não estou falando isso para me orgulhar não, é porque eu fiquei perplexo. E estou até hoje querendo saber o que ele viu. Porque quem participou dos nossos encontros naquele lugar, sabe que muito pouco a gente repartiu o lado palavra, de falar uma palavra mirabolante, de ter uma eloquência para falar, porque isso, a gente não tem muito isso não, a gente não sabe nem preparar sermão. Vocês estão vendo que eu estou enrolando aqui para entrar no meu assunto ainda, porque Deus falou, ainda não sei como é que vai ser o começo dele. Porque a gente não está preocupado em impressionar ninguém. A nossa preocupação é influenciar alguém com a vida de Deus que está em nós. Isso é o que melhor pode acontecer conosco. Amém? Aí nós temos aqui o nosso
Nós temos aqui o nosso louvor, quando vocês veem capenga, é porque alguém, no meio do caminho, decidiu não se parecer com Jesus, nós devemos parar essa pessoa. Porque para nós a vida dele vale mais do que aquilo que ele faz. Entende isso? Quando você vê um líder parado ou um pastor disciplinado, é porque nós entendemos que a vida dessa pessoa, ela vale mais do que aquilo que ela faz. Se você é um irmão que está aí no meio do grupo caseiro aí, está sendo disciplinado, está sendo limado, amados, se alegra no Senhor, porque o Senhor tem te amado. Amém? Porque diz que aquele que retém a vara aborrece seu filho, mas aquele que o ama, cedo o disciplina. Disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de amor. A varada de Deus é um ato de amor para nós. É Deus mostrando que Ele não desistiu de nós. O escritor de Hebreus diz que se nós não fazemos parte da disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Porque Deus disciplina e açoita todos aqueles que ama e a todos aqueles que recebe como filho. Amém? Se você está passando por uma disciplina de Deus, se você está sendo açoitado por alguma coisa, se o Senhor tem te confrontado com alguma coisa, se alegra no Senhor, amado. Se alegra, louva o Senhor, fala, o Senhor não desistiu de mim. Eu continuo sendo filho. Agora, se a vara não tem te pegado, bota a tua barba de molho, porque você pode estar sendo rejeitado. Teu coração pode estar endurecido. Entendeu? Petrificado ao ponto de ser insensível ao toque do Senhor. Amém? E aí eu estava pensando sobre isso. Pensando em como dar essa arguição para explicar isso para vocês, porque eu gosto de explicar. Eu acho que é sadio a gente falar, porque é salutar para a vida, porque é ensino, tudo que a gente fala que é ensino, tudo que a gente fala que pode servir os nossos irmãos de alguma forma, ele é proveitoso para Deus, que Deus nos chamou para isso. Amém? E aí eu estava pensando ali, e aí o Senhor me falou de uma coisa que eu não estava tentando falar hoje, aí eu vou tentar falar, se eu não conseguir, o Espírito Santo que fale contigo, nos ajude. Senão a gente já cumpriu a nossa parte aqui, já adoramos o Senhor, a gente já pode ir embora. Amém? O tema que ficou no meu coração forte é o gigante nosso de cada dia. O gigante nosso de cada dia. E eu me lembrei da história de Davi. Davi e Golias. O menino que enfrentou o gigante. O menino que despontou no meio de um exército. Um rapaz franzino que dispensou até as armaduras para poder enfrentar o maior inimigo de um exército, de uma nação chamada Israel. E aí eu lembrei da história do chamado de Davi. Eu queria que você, se tiver a Bíblia aí, abrir um telefone, um smartphone, ou colocar aqui atrás de alguma forma. O segundo... 2 Samuel... 2 Samuel 7. Segunda Samuel 7, a gente vai começar a ler do versículo 8. Deus falando, quando ele chamou Davi, ele diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes.
Desde o dia que te mandei, houve juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Amém? Só até aí. Por que a gente está começando por aqui? Porque no dia que Deus chamou Davi, Ele fala que chamou Davi de trás das malhadas. Ele disse que tirou ele da casa do pai dele. Ele tirou Davi do anonimato. Ele tirou Davi do lugar menos aprazível para alguém estar, que era atrás das malhadas. Alguém já disse aí, não sei se é assim ou não, Bendorite aí me ajude, que uma casa que tinha pastos de ovelhas, primeiro ficavam as ovelhas que eram branquinhas, que eram mostradas ao público, que todo mundo via, e as malhadinhas que nasciam defeituosas, elas ficavam no fundo, escondidas. E era dessas que Davi cuidava, das malhadinhas, ele ficava lá atrás das malhadas, lá por trás das malhadas. Mas Davi estava lá, sendo experimentado por Deus, porque a nossa vida com Deus, ela começa na vida solitária com Ele. Você pode dizer amém? A nossa vida com Deus, ela começa você e Deus, não é você e os homens, não é você e o que você faz, não é você o que você é visto para fazer, é você na tua intimidade com Deus. Às vezes nós procuramos do lado de fora o reconhecimento, nós procuramos do lado de fora a vitória, nós procuramos ser importantes do lado de fora ou alcançar algo que nós queremos para a nossa vida do lado de fora da nossa solidão com Deus. Porém, as nossas vitórias travadas, elas são no nosso anonimato, é onde está você e Deus. É onde está você e mais ninguém. É onde você está, onde só Deus pode te ver. Consegue entender isso? É justamente ali onde Deus olha você. Onde Deus contempla o que você faz. Onde Ele vê o teu coração, onde Ele sabe as tuas intenções, onde Ele sabe os teus objetivos. E foi de trás da malhada, foi no lugar de solidão que Davi adorou a Deus. Foi no lugar de solidão que Davi fazia instrumentos para ele mesmo tocar e louvar a Deus. Foi de trás das malhadas, do lugar insignificante, aonde Davi pôde ser ousado com Deus e livrar as ovelhinhas que não tinham nenhuma importância da boca de leões e de ursos. Porque diz a história que um leão quis pegar uma ovelhinha e Davi lutou com o leão e matou o leão. Um urso quis pegar uma ovelhinha, Davi foi lá e arrancou a ovelhinha da boca do urso. Eram inimigos para eles grandes. Para Davi eram inimigos grandes, porque ele não tinha armas. Ele era um pastor de ovelhas. E ele precisou ali aprender a combater para cuidar daquilo que talvez os homens não dessem importância. Mas ali ele mostrou para Deus o coração dele fiel. Fiel a seus pais, fiel à responsabilidade que deu para ele cuidar. E fiel ao Senhor na sua adoração e na confiança nele de poder cumprir com aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? Aí você consegue entender de maneira mais clara por que quando Davi viu um gigante, ele não temeu. Porque para pensar comigo, amados, eu não sei qual é o gigante da tua vida. Eu posso dizer do gigante de Israel. Porque diz que Golias, ele deveria ter o dobro do tamanho do maior soldado de Israel. Golias era um gigante de fato. Golias desafiava um exército de homens que lutavam pela vida, que lutavam por dinheiro, porque naquela época as guerras, o fundamento dela não era só vencer as guerras, era trazer o despojo da guerra. E nós vivemos nessa luta, vivemos ou não? Quantos saem da sua casa de dia e tem um irmão, que eu já não lembro quem é, que de vez em quando eu vejo no Facebook, que ele fala assim, já matei o meu leão de hoje. É porque de fato a gente sai e mata um leão a cada dia. Porque viver já é uma guerra.
Existir no nosso mundo de hoje já é uma guerra. Amém? Você quando sai para trabalhar, para estudar, para fazer alguma coisa, você já está na tua guerra diária. Porém, eu não sei quais são os teus gigantes. Israel sabia. O negócio dele era lutar. A luta dele era contra homens, porém apareceu um homem muito forte. Apareceu um homem que ele olhou assim e falou assim, o exército todo olhou e falou assim, não dá para ninguém. Vamos juntar 10 e partir para o tapa, nem vai dar, não dá nem para começar. O maior homem entre eles era o rei deles, também estava fadado. Nem o rei deles encarou, porque Saul diz que era o maior de Israel. Saul sobrepunha o exército do ombro para cima. A armadura de Saul, Davi não conseguiu andar com o peso dela. Porque Saul era um homem grande, era um homem forte. E talvez você esteja assim. Talvez a gente olhe para a vida, olhe os nossos gigantes lá fora e as pessoas fortes que nós temos como rei, você até se decepciona porque eles também não venceram os gigantes deles. Ou não tiveram coragem de encará-los. Não parece com o nosso dia de hoje, amados? Tanta gente caindo, tanto pecado surgindo, tantos ícones, tantos homens com relevância caindo. E você começa a olhar um gigante e falar como eu vou vencer esse gigante. Eu não sei se teu gigante é o medo, eu não sei se teu gigante é a pornografia, eu não sei se teu gigante é a impureza, eu não sei o que tem sido o teu gigante, se é o adultério, não sei se o teu gigante tem sido as tuas finanças, tem vivido uma vida injusta, tem se enfiado no meio de dívidas, tem querido viver com um padrão de vida que você não pode ter, e o nome disso na Bíblia é injustiça. E aí você vive numa injustiça e não sabe como, porque não sabe crer no Senhor, esperar nele, confiar de que Ele vai te suprir, confiar que Ele não vai te deixar ter fome. Tudo isso são gigantes na nossa vida, que parecem pequenos ou despercebidos, mas só você, na hora que está sozinho em casa, só você, na hora que bota a tua cabeça no teu travesseiro, ou que você para falar com Deus, onde ninguém está te ouvindo, que não é como orar aqui, concorda comigo? Porque não é como orar aqui. Eu acho muito difícil alguém, quando a gente fala assim, vamos orar um pelo outro, aí alguém abraça aqui do outro lado e fala assim, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu largue a pornografia, porque ontem eu olhei aquele computador, Jesus, tem misericórdia nos meus olhos. Tu já viu alguém fazer isso do teu lado aí? A gente não vê. Mas com Deus sozinho, a pessoa até faz essa oração. Porque não tem ninguém ouvindo. Está só Ele e Deus ali, Ele está falando do gigante dele. Talvez o teu gigante você não traga para cá, para ele ser exposto aqui. Mas em casa, Ele te acompanha em todos os teus dias. Mas como vencer esse gigante, amado? Como vencer o gigante de cada dia? Como lutar contra ele? Acho que Davi deixou essa prova para nós. E aí eu queria que você ouvisse isso. Porque Davi não foi confiado nele. Davi já vivia no meio das ovelhas, já sabia que não era um guerreiro. Davi sabia que não tinha passado para a tropa de elite. Não tinha feito Muay Thai, Jiu-Jitsu. Não tinha aprendido Karatê, Judô. Não tinha na mão dele uma .50. Ele sabia de todas essas coisas. Mas ele tinha intimidade com Deus que ele servia. O Deus que ele cria era um Deus íntimo dele, amados. Porque na hora da solidão dele, ou na hora que ele tinha o tempo dele, ele gastava o tempo dele com quem era necessário. E ele gastava o tempo dele com o Senhor. Você pode dizer amém? Ele gastava o tempo dele fazendo o trabalho dele, porque quando a gente fala de tempo com Deus, a impressão que dá é que você não vai fazer mais nada para ninguém, vai ficar dentro do quarto orando ali que nem um monge. Não era isso que Davi fazia. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das malhadas. Ele tinha um trabalho que, embora era insignificante para toda a família dele, para ele era muito importante aquilo que ele estava fazendo. Embora aquelas ovelhas pudessem não ter valor relevante, ele defendeu com risco da própria vida. Ele compôs salmos
atrás das malhadas. Ele conversou com o Senhor e louvor ao Senhor atrás das malhadas, quando ninguém o via, quando ninguém sabia o que ele estava fazendo, ou quando ninguém dava nem importância para ele, mas ele estava ali fazendo para aquele que estava observando ele. Porque uma coisa Davi sabia, talvez nós não saibamos, que os olhos de Deus estão em todo lugar. Por isso ele pôde compor o Salmo 39, onde eu me esconderei da tua face? De onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céu, tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali também estás. Se eu entrar em densas trevas, os teus olhos me veem, porque trevas e luz para ti é a mesma coisa. Não é uma inspiração do Espírito Santo. Há um homem que não busca Deus, é alguém que tem intimidade e sabe que o que está falando é verdade. Porque ele sabia que ali, naquele lugarzinho dele, sozinho, o Senhor estava vendo ele. É tão interessante que em Mateus 6,6, quando Jesus fala assim, ó, quando você for orar, não faz como os hipócritas, não. Que eles oram nas praças públicas para serem vistos. Tu entra no teu quarto, fecha a porta e ora para aquele que te vê e te recompensa publicamente. Ele não está falando para aquele que te ouve, ele fala para aquele que te vê, porque Deus vê essas coisas. Ele pode não ver, ele pode não ver, não, ele pode não considerar a tua palavra, mas ele vê a tua atitude. Ele vê o que está dentro do teu coração. Entende isso? Quando eu falo que ele pode não considerar a tua palavra, é porque, amados, a gente nem orar sabe. Nós somos tão incapazes, somos tão incapazes em nós mesmos, que nem orar a gente sabe. Paulo fala isso, porque a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não tem o que falar, não sabe nem como orar, tem atitude diante do Senhor, de dependência dEle, de esperar nele, de buscar Ele, porque Ele vai te recompensar publicamente. Amém? O dia que Davi teve que enfrentar o gigante dele publicamente, ele não foi na força dele. Ei, preste atenção no que eu estou falando. Se você tem andado baseado, fundamentado ou fortalecido no teu conhecimento, na tua força, na tua sabedoria, ou na tua experiência, porque às vezes a gente quer andar por causa da experiência, né? Não, já vi isso, já passei por isso, então assim, se você tem se baseado nisso, você vai fracassar. Você vai fracassar, com certeza. Porque nós temos que nos basear no Senhor. A nossa força vem de Deus, a nossa suficiência vem dele, a graça ela é suficiente para tudo que fazemos. Entende o que eu falo? Davi, quando encarou o gigante, ele falou assim, ó, tu vem para mim com espadas e lanças, coisas que podem me matar de fato. Eu acho que se Golias gritasse, já matava ele. Ele, porém, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ele vai te entregar nas minhas mãos. Ainda hoje. Ele confiava no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia em quem ele cria. Ele tinha intimidade com esse Deus de estar com ele. E aí vencia os gigantes da vida dele. Você pode dizer amém? Se você quer vencer os teus gigantes, busque intimidade com Deus, amado. Busque o Senhor. Busque o Senhor antes de qualquer coisa na tua vida. Antes de qualquer coisa. Nós costumamos buscar muita coisa. De vez em quando eu ouço isso. Isso é corriqueiro na nossa vida. Tem gente que vem conversar conosco, nós somos pastores, assim, porque é a minha mulher, é o meu filho, é um carro, é o meu emprego, que eu estou desempregado. A gente sabe a busca de alguém pela palavra dele, por aquilo que ele fala.
Porque a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Eu sempre tenho a mesma resposta. Amado, você quer buscar uma mulher? Na rua tem um monte. Procura uma que tu acha. Precisa de mim para quê? Não precisa nem orar a Deus, né? Quem quer a mulher que vem do Senhor, aí ora para o Senhor trazer. Se não, brother, estão jogando avanço aí. Homem, a mesma coisa. Se quer emprego, pô, faz um currículo aí, corre atrás que vai achar. Eu não procuro nem casa. Quando vou me mudar, eu tenho essa prática com Solange. Não é, Solange? A gente já se mudou, acho que ninguém se mudou no Rio de Janeiro mais do que eu. Acho que não, eu já mudei umas 15 vezes, eu acho, aqui. E já fiz umas 50 mudanças dos irmãos. Não é verdade? Mas para mudar é assim, amados. Na hora de mudar, é oração e Senhor, aonde tu me quer? Que aonde tu me quer vai ser onde tu vai me colocar. Eu não vou procurar, vai aparecer. Esse carnaval foi interessante também, esse encontro agora. Eu estava procurando, os irmãos me apertando, pô, não vai ter carnaval, porque a gente já tinha combinado isso, mas eu nunca fiquei fora do encontro, e vou ficar na rua, e o pessoal do Jaé botando numa coisa lá, todo mundo na rua vai pular carnaval, vai não sei o quê, e a pressão. E aí eu fui lá para o computador e comecei a procurar e ligar para a City. Teve um dado momento que eu parei e falei assim, Senhor, não vai ser assim não. Se tu quiser que a gente tenha retiro, tu vai abrir uma porta. Alguém vai mandar um e-mail para mim, ou alguém vai me telefonar dizendo que tem um local. Porque se não for assim, eu não vou procurar lugar mais nenhum. Isso eu dirigindo. Amém. Falei amém, o telefone tocou. Aí eu atendo, no viva voz do carro. Oi. Ah, sou eu, sobrinho do Ziel. Como é o nome dele? Qual é o nome do teu sobrinho, Ziel? Que eu já esqueci. Não, lá de Itaboraí, que vive querendo vender sítio, essas coisas. Eliezer. Sou eu, sobrinho do Ziel, Eliezer. Aí eu falo, Eliezer, tudo bem? Tudo. Cara, é o seguinte, tem um pastor amigo meu, comprou um hotel, tá lá enrolado lá com pouca grana e não tem ninguém que já para o carnaval ainda. Tu já tem lugar para o carnaval? Dá o telefone dele aí. Cheguei lá, quando estou falando com o pastor, ele fala para mim assim, irmão, como é que tu chegou aqui? Aí eu falei para ele, vou te contar a minha história. A gente decidiu não ter carnaval, estava orando, quando acabei de orar, o telefone tocou, os olhos dele encheu de lágrimas, ele falou assim, pô irmão, quando você me ligou, eu estava orando. Estava falando, Senhor, eu sei que faltam 15 dias para o carnaval, mas tu pode fazer um milagre, tu pode enviar alguém. Aí você me ligou. O Espírito Santo está nesse negócio. Eu falei, cara, com Deus é assim. Com Deus é assim que funciona. Amém? Intimidade com Ele. É fazer a vontade dEle. É estar satisfeito nele. Ontem eu perguntei para uma jovem se ela sabia o que era a palavra contente queria dizer. Que a gente tem assim, né? A gente vem todo mundo feliz, né? Quem conhece aquela música assim? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Pessoal do louvor, bota meu nome aí, tá?
Ó, é a graça do Senhor, tá vendo? Quando Ele quer, Ele faz. O véu que separava, já não separa mais. O véu era o véu do templo, amado. No dia que Jesus morreu na cruz, o véu partiu de alto a baixo. Ele abriu o acesso pelo sangue do Senhor. Amém? A luz que outrora apagava, é porque a luz era a lâmpada que falava da adoração do templo. E Deus deu uma ordem, falou que aquela luz ela tinha que ficar continuamente acesa, porque a adoração ela não pode acabar. Mas quando os sacerdotes perdiam a visão, eles apagavam a luz de noite. Talvez para economizar azeite, que custava caro, não sei. Mas Deus tinha falado que a luz ela tinha que ficar acesa o quê? Continuamente. E a nossa adoração às vezes é assim, às vezes tu encontra os irmãos que estão com a cara de lambeu para baixo. Assim, ó. O que houve, filho? Quem morreu? Eu falei, gente, você sabe o que a palavra contente quer dizer? Quem sabe? A palavra contente, em tese, ela quer dizer assim, estado de satisfação em qualquer situação que você estiver. Está contente. Paulo fala isso em Filipenses 4, porque eu já aprendi a me contentar com aquilo que tenho. Eu já aprendi a estar contente com aquilo que eu tenho de todas as formas. Eu sei ter em abundância, como eu sei ter em escassez. Eu sei ser exaltado, como eu sei estar humilhado. Eu sei ter comida, como eu sei passar fome. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém? Você está contente. Porque se a tua lâmpada apaga, você não sabe o que é adoração ainda, amados. Se a tua lâmpada apagou, você ainda não sabe o que é adorar, você ainda não tem intimidade com esse teu Deus. Porque o motivo de estar vivo, de ser participante da graça, de ter salvação, de saber que teu nome está escrito no livro da vida, já é motivo de você estar feliz. Se estiver triste algum dia, fique triste por conta dos teus pecados. Fale assim, não vou mais cometê-los. Pode dizer amém? Eu vou vencer os meus gigantes a cada dia. Vou vencer. E ninguém vence os gigantes simplesmente fazendo calo no joelho orando, não, amados. É tendo intimidade com o Senhor. É tendo responsabilidade com aquilo que Ele deu para você fazer. Pode ser pouquinho, pode ser insignificante. Agora deixa eu te falar sobre isso. Talvez você não considere importante aquilo que Deus te deu. Não é assim? É ou não é? Às vezes a pessoa não considera importante. Está lá atrás das malhadas, porque Deus nos prova na escassez, sim ou não? O ouro não é refinado pelo fogo? É ou não? O ouro é refinado pelo fogo, amado. Às vezes Deus te coloca no fogo para purificar. Tu está lá, escondido, fazendo as tuas coisas lá. Eu queria te falar que se você não der importância àquilo que Deus está fazendo, Ele vai levantar um Davi para fazer. Tu vai ver alguém vencendo o teu gigante, sendo rei sobre Israel. E você vai ficar olhando, chupando o dedo. E aí fica aquela coisa assim, eu podia ter também, né? Podia ter me dedicado. Você se dedicou porque eu não quis, filho. Porque o véu está aberto. Amém? O caminho para o Senhor está aberto. É para todo aquele que quer. Todo aquele que busca da sua graça. Todo aquele que quer intimidade com Ele. Todo aquele que quer viver no anonimato com Ele para vencer os gigantes publicamente. Amém? Eu queria deixar isso aí, eu acho que é mais ou menos isso, não tenho como ser diferente, mas eu quero orar por esse momento. Eu quero orar. Eu até intentei hoje dar um dinheiro para vocês quando eu cheguei aqui. Até perguntei para os irmãos ali, de repente alguém queria. Eu cheguei assim com essa inspiração quando eu cheguei aqui, pedi para a Neiva, vai ter as moedas aí de R$1? É o nosso dinheiro, né? Um ponto. R$1. Ela me deu, alguém quer R$1 aí? Quem quer R$1?
Vai, mano. Em nome de Jesus. Quer também, Márcio? Levantou para pegar R$1? Não? É engraçado isso, né? Mas é isso que Deus faz com a gente. Porque graça é favor imerecido, né? A gente não merece nada, não fez nada para ter. Ele nos oferece todo dia. Poucos são que têm coragem de fazer como o Wilson, levantar e recebê-lo. Poucos são. Uns pensam assim, pô, isso deve ser uma pegadinha, não vou não. Não é verdade? Tem aquela letra pequenininha da Bíblia que eu não lia, eu não vou não, porque meu coração, a menina falou aqui no Jaé, sabe explicar o que você sentiu, Amanda? Aí ela falou assim, não sei. É porque graça não se explica, amado, se recebe. Entende o que eu falo? Favor de Deus e merecido, você toma por opção recebê-lo, você nem entende o que é. Mas você fala assim, eu quero. Talvez alguém não veio aqui pegar esse R$1, porque falou, pô, R$1 vai valer a pena eu levantar, né? Se fosse 100, né? Se fosse 100 eu iria, porque às vezes as pessoas tratam a graça de Deus assim. A porta aberta, o véu aberto, a intimidade com Ele, a gente trata assim, não tem valor. Acho que tem valor nenhum. É fácil demais esse negócio, não quero não. Afinal de contas eu tenho mais aqui no meu bolso, né? Eu sou sustentado, tenho a minha própria autossuficiência. Já tenho o dinheiro do ônibus para ir embora. Do McDonald's para daqui a pouco. Mas a graça é assim. Nós temos que tomar por opção recebê-la. Amém?